lembra que eu falei que lugares sérios primeiro fazem uma anamnese para saber o seu histórico? Por quê? Porque é isso. Tem uma frase que dentro do meio ayahuasqueiro, o pessoal que frequenta, que vai há muito tempo, etc., fala que, enfim, atribuem-se, né, ao mestre Irineu. Eu não sei, não vou aqui afirmar, porque não existe nenhuma comprovação, então, mas é algo que se atribui a ele, que fala: ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Eu acho que é uma forma de tentar dizer, acho que a história do Glauco, como eu estava falando, e você trouxe alguns detalhes, e acho que também é importante explicar algumas coisas sobre esse fato em si, porque lá o menino que assassinou, né, o Glauco e o filho dele, não estava sob efeito do chá. Já fazia, acho que 2 meses que ele estava. Acontece que ele era esquizofrênico. Fazia 2 meses que ele não tomava ayahuasca. Só que ele estava numa crise de esquizofrenia, de esquizofrênica. Possivelmente, o neto do Chico Anísio, ele estava com algum processo de ideação suicida, e a ayahuasca, ela despertou, ela engatilhou. Como eu falei, a ayahuasca, ela trabalha com conteúdos e ela realmente aciona lugares dentro da sua consciência, dentro da sua psique, que se você não for, primeiramente, bem acompanhado, né? Se você não mente, por exemplo, se você não fala do seu histórico, você pode ter problemas, né? Então, assim, primeiro, a história do Glauco. O rapaz, ele não estava sob efeito do chá quando ele estava lá achando que era Jesus Cristo, que a história foi essa, né? Ele estava no... Conta um pouco pra gente, como é que foi? Assim, até onde eu sei, a história era, ele frequentava o Céu de Maria, e ele, então, num processo lá que ele estava, já fazia um tempo que ele não tomava ayahuasca, portanto, ele não estava sob efeito da ayahuasca, e ele foi procurar o Glauco, porque o Glauco era liderança, então ele vira uma espécie de mentor mesmo, né? De orientador, etc. E vai procurar o Glauco. E como ele estava num surto de esquizofrenia, ele queria falar com o Glauco, etc. Que queria que o Glauco acompanhasse ele, o Glauco e o filho dele. E aí na discussão toda, porque o Glauco falou: não, eu vou, mas deixa meu filho, não precisa meu filho junto, etc. O cara estava armado. E aí acabou, lamentavelmente, né, assassinando os dois. Mas ele era um esquizofrênico, né? Como o caso do neto do Chico Anísio. Possivelmente, aqui eu tô falando possivelmente com todo o cuidado, porque, né, até onde eu sei, também não quero ser irresponsável aqui, ele poderia ter alguma ideação suicida, etc. E no processo de tomar ayahuasca, isso engatilhou. Portanto, eu reforço. Lugar que fala que você vai ser curado, lugar que você não tem nenhum mínimo de orientação, como esse caso que eu falei recentemente desse homem que sofreu uma parada cardíaca, porque ele tomou ayahuasca, ele soprou rapé 3 vezes, deu parada cardíaca. Por quê? Porque existe o processo físico, tem a coisa do espiritual que a gente fala, você está num processo, mas tem o corpo físico. A dimetiltriptamina é uma substância que a gente tem no nosso corpo. Então a gente tem DMT no nosso corpo, existe DMT na natureza. E ela é acionada na infusão com o Banistelps caps, né, com o cipó, e no uso do chá, então, que faz então você ter esse processo de transe. Mas se você não for bem orientado, se você, por exemplo, se num processo de uma anamnese e essa pessoa que está tomando pela primeira vez, não, tanto que dentro da ayahuasca você tem que ter um padrinho ou madrinha. Meu padrinho, por exemplo, é meu irmão. Como eu falei, meu irmão sempre me chamou, então... Porque você, vamos supor, Fernando vai falar pra mim assim, Thalita, eu quero tomar. Tá bom, aí primeiro vamos fazer uma anamnese, o lugar, né, vamos fazer uma anamnese. O lugar faz. Tem uma entrevista com você, conversa com você, por que você quer tomar? Você já teve isso, já teve aquilo, você toma algum remédio e etc. Enfim, aí é uma responsabilidade ética da própria pessoa também. Porque ela pode mentir. Porque ela pode mentir, exatamente. E mais ainda assim, pessoas que têm esses trabalhos, que são facilitadores da ayahuasca, acho que a gente também tem que tratar com algo que acho que está faltando muito, inclusive, no geral, é os princípios éticos, né? É isso, quando uma pessoa ela se auto-intitula xamã e ela está falando que ela vai curar as pessoas com ayahuasca, ela está sendo criminosa. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho, é o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem para cá.